Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre vetores. O arroz com feijão, o básico do básico, o que são os vetores e quais são suas características fundamentais. Bom, primeiro de tudo, toda grandeza física ela pode ser classificada em escalar ou vetorial. E o que vai diferenciar é justamente o fato de ter ou não ter uma orientação. Grandezas escalares são aquelas em que, para serem bem definidas, só é necessário um valor numérico, claro, seguido de uma unidade de medida. Até porque a gente está falando de física e não de matemática. A diferença básica entre física e matemática é que a matemática trabalha apenas com números. Números que, a princípio, não possuem nenhum significado físico. Na física, a gente não trabalha só com números, nós trabalhamos com grandezas. Então, é um valor numérico seguido da sua unidade de medida. Ok, uma grandeza vetorial é aquela que, para ser bem definida, vai precisar, além do valor numérico, vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, também de uma orientação. Ou seja, ela aponta para algum lugar, você precisa dizer para onde que ela vai. É para cima, é para baixo, para a esquerda, para a direita. Então, em outras palavras, um vetor nada mais é do que uma grandeza orientada. E para você entender isso ainda melhor, vou te dar alguns exemplos e você vai sozinha tentar encaixar na tabela, ou do lado da grandeza escalar ou do lado da grandeza vetorial. E é só você pensar assim: eu preciso colocar uma orientação nessa grandeza? Eu preciso dizer para onde que ela está apontando? Se a resposta for não, não preciso, então é só colocar na parte de grandeza escalar. Se a resposta é sim, eu preciso dizer para onde que isso aponta, então você coloca em grandeza vetorial. Só alguns exemplos, claro que na física existem diversas grandezas físicas, eu não quero ficar aqui o dia todo. Então vamos pegar aqui grandezas que você com certeza já conhece, já ouviu falar. Por exemplo, tempo. E aí, o tempo é uma grandeza escalar ou vetorial? 3, 2, 1, ok, grandeza escalar. O tempo, medido em segundos, minutos, horas e assim por diante, não precisa de orientação. Você pode até pensar, professor, mas o tempo é sempre para frente, né? A gente vai sempre para o futuro. Mas isso não é exatamente uma orientação, quer dizer que o tempo ele é sempre positivo, a variação de tempo é sempre positiva. Você não vai voltar para o passado, mas isso não é, com certeza, uma grandeza vetorial, ok? Próxima grandeza, vamos lá, velocidade. 3, 2, 1, ok, grandeza vetorial. Quando um corpo tem uma velocidade, você tem que dizer não só o quão rápido que ele está, mas também para onde que é essa velocidade. É para frente, é para o lado, é para cima, é para baixo. Precisa ser representado através de uma grandeza vetorial. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, eu vou dizer a grandeza, você pausa o vídeo e depois dá o play para conferir. Próximo é massa. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Temperatura. Aceleração. Força. Energia. Campo. Campo de força na física pode ser o gravitacional, elétrico, magnético, todos eles são campos vetoriais. Por isso que eu coloquei essas três letrinhas. O Gzinho significa campo gravitacional, o E e o B, campo elétrico e campo magnético. Ok, agora que você já entendeu o básico, por que uma grandeza é vetorial e o que diferencia de uma grandeza escalar, vamos para a parte mais geométrica do negócio. Como que você representa isso na prática? Bom, simplificando bastante, um vetor nada mais é do que uma setinha. Uma setinha que você vai representar na sua folha, no seu papel. Essa setinha, ela vai ter três características. E a primeira está relacionada diretamente com o tamanho desse vetor. Isso a gente vai chamar de intensidade, magnitude ou módulo do vetor. E para a gente não ficar aqui sem ter uma nomenclatura, vamos dizer que esse vetor aqui é um vetor força. Só para poder exemplificar e a gente pensar que
Isso é um exercício na prática. Você tem um vetor força e tem que dizer quais são as características desse vetor. Então, o primeiro está diretamente relacionado com o seu tamanho. Você vai medir esse vetor e, a partir disso, você sabe o valor numérico associado a essa força. Então, por exemplo, vou supor que ela tem 10 newtons de intensidade. Então, o módulo da força F é igual a 10 newtons. Se fosse outra grandeza, a unidade de medida obviamente seria diferente. Se fosse um vetor velocidade, seriam 10 metros por segundo. Se fosse um vetor aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, e assim por diante. Mas eu quero que você entenda que o módulo intensidade ou magnitude está relacionado com o tamanho dele. A próxima característica será a direção, que nada mais é do que a linha de atuação desse vetor. Então, na prática, você pega e faz um prolongamento desse vetor para frente e para trás. Essa reta representa a direção em que ele está atuando. Na prática, você pode colocar só vertical, horizontal, norte-sul, leste-oeste, mas dependendo do problema, tem que usar algum eixo de referência. Aqui nesse caso, eu poderia colocar um eixo horizontal e medir o ângulo em que o vetor está em relação a esse meu eixo de referência. Então, eu posso dizer que ele está a 30 graus, por exemplo, chutando aqui um valor aleatório, tá? Ele está numa direção de 30 graus com relação à direção horizontal, ou poderia ser 60 graus em relação à direção vertical. Enfim, a direção é apenas essa reta em que está o seu vetor. E agora, para finalizar, a última característica é o sentido, que vem justamente para complementar a direção. Pensa comigo, quando eu te dou essa informação dos 30 graus, você ainda poderia ficar em dúvida se ele está apontando realmente para cima ou se ele está apontando para baixo. E para matar essa dúvida, a gente coloca o sentido, representado aqui pela cabecinha do vetor. Então, aquela setinha é justamente para ter todas as definições necessárias dessa grandeza. Então, isso aqui nada mais é do que o sentido, indicando, de certa forma, o lado em que está essa direção. Prontinho, agora você sabe exatamente o que são os vetores e como que eles podem ser representados, quais são suas características fundamentais. E toma cuidado, para que um vetor seja igual a outro vetor, não basta ter o mesmo valor numérico, não basta ter o mesmo módulo, tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Se eu pego esse vetor e faço uma curva, mudando a sua direção e o seu sentido, então o vetor já foi alterado, ele não é constante, ele já teve uma variação, porque alterou uma de suas características. Beleza? Espero que tenha gostado, te espero na próxima aula.